Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 16 do livro de 2 Samuel. Então já vai deixando aberto aí. Logo em seguida, leremos o capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. Leremos também o capítulo 23 de Ezequiel e 70 e 71 de Salmos, nessa devida ordem. E antes de darmos início, vamos a uma palavra de oração? Então feche teus olhos e ora comigo. Deus excelso, Pai eterno, misericordioso, santo e bom. Louvamos ao Senhor por mais um dia de vida, pela graça de estarmos tendo essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Nos ajuda, de fato, a entender o que significa isso, a preciosidade que é ouvir a voz daquele que é o mais importante de todo o universo, o Criador de todas as coisas, Senhor, sobre tudo. Ó Pai, nos ajuda a termos, de fato, dimensão da importância que Tu possuis. Que venhamos te amar, honrar e servir ao Senhor todos os dias das nossas vidas, porque qualquer coisa fora disso seria de fato um desperdício de tempo, de fôlego de vida, de tudo mais quanto possamos possuir. Que o Senhor nos dê a graça de vermos a beleza do Teu Evangelho e nos inquietarmos ao ponto de compartilhar com outros que ainda não Te conhecem, para que aqueles aos quais o Senhor já escolheu venham a dar ouvido a esse Evangelho e serem vivificados pelo Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, nos enche do Teu Santo Espírito e nos permite Te obedecer e viver constantemente uma vida de obediência e louvor ao Senhor. É assim que oramos, gratos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, por todos os Teus feitos. Amém e amém. Capítulo de número 16 de 2 Samuel. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos ensilados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: "O que você pretende com isto?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem." Então o rei perguntou: "Onde está o neto de seu senhor?" Ziba respondeu: "Eis que ficou em Jerusalém." Pois disse: "Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô." Então o rei disse a Ziba: "Tudo o que pertence a Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor." Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno! O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino." Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele." Mas o rei disse: "Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoem. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso?" E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: "Se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje." E assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram.
Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém. E Aitofel estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: Viva o rei, viva o rei! Porém, Absalão disse a Uzai: É esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Uzai respondeu a Absalão: Não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servi ao seu pai, assim servirei a você. Então Absalão perguntou a Aitofel: O que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: Tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então, armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios fossem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós. Para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta com expressão de generosidade, não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus, como foi dada a vocês, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Capítulo 23 do livro de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Oholá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oholá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. Oholá se prostituiu quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria.
E com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos, ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque quando era jovem, os homens se deitaram com ela, apalparam os seios da sua virgindade e a trataram como prostituta. Por isso, eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram a vergonha dela, levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Olibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e comandantes, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais semelhantes aos filhos da Babilônia, nascidos na caldeia. Vendo-os, Olibá se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amorreus e a contaminaram com as suas prostituições, pois contaminaram-se com eles, e enojada ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Olibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento e cuja ejaculação era como a dos cavalos. Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus: eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecote, de Soa, de Coa, de todos os filhos da Síria com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos. Virão contra você com armas, carros de guerra e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgaram segundo as suas leis. Porém, contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancaram as suas roupas e levaram as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade e com a prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daqueles que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixaram completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade e às suas devassidões. Isso lhe acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com os seus ídolos. Você andou no caminho da sua irmã, por isso o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua irmã Samaria é o copo de espanto e desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar Olá e Olibá?
Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério, e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com os seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto. No mesmo dia, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, os quais tinha sido enviado um mensageiro, e eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava numa mesa preparada, sobre a qual você pôs o seu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultérios: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Olá e Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão os seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres, e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigados por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Capítulo 70 do livro de Salmos. Agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Capítulo 71. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras dos homens injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento, tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos são motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice quando me faltarem as forças. Não me desampares. Pois os meus inimigos falam contra mim e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer, que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça, o dia inteiro contarei os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se revela até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus.
Quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.